Acho que já está, né? Pronto, vamos lá começar. Então, hoje a gente vai falar sobre revisões sistemáticas e meta-análises. Essa era a aula do dia 16, que a gente teve que antecipar por conta da coincidência com bancas de defesa do TCC. Então, muito vocês já sabem, né, de revisão sistemática e meta-análise, que foi do período passado. O objetivo dessa aula não é revisar o que a gente já viu no semestre passado. O objetivo é a gente aprofundar o que a gente já viu, como aconteceu com o tema ensaios clínicos, né? Os ensaios clínicos vocês viram no semestre passado e esse semestre vocês viram alguns aspectos que não tinham visto na aula do semestre passado. Então, é justamente isso que a gente vai fazer. Eu queria, antes de começar esse aprofundamento que eu disse que a gente vai fazer uma diferença entre revisão narrativa, que muita gente confunde, com revisão sistemática. Isso é bem comum, algumas pessoas me procurarem perguntando sobre, me convidando às vezes para fazer um artigo de revisão narrativa, de revisão, às vezes nem dizem o que é, de revisão. E aí, quando a gente começa a conversar, que eu procuro ver exatamente o que é que a pessoa está querendo, eu descubro que ela estava dizendo que era revisão sistemática, o que na verdade ela estava se referindo como revisão narrativa. É tão comum esse erro, essa confusão, que esse ano, no Congresso Brasileiro de Cardiologia, que vai acontecer esse mês, a gente definiu que a gente só aceitaria trabalhos de revisão sistemática e meta-análise, a gente não aceitaria revisão narrativa. E para ter certeza que os autores estavam sabendo o que estavam enviando para o Congresso, a gente colocou como regra que essas pessoas, que o trabalho referisse qual foi a metodologia que foi empregada para fazer o trabalho, para fazer a revisão sistemática. E aí, assim como a gente falou no semestre passado, quando a gente falou de ensaio clínico, que existiam diretrizes internacionais que orientavam como fazer esses estudos, e a gente falou das diretrizes consorte, no caso de revisão sistemática e meta-análise também existem diretrizes. A mais conhecida delas é a diretriz PRISMA, que é como se fosse equivalente do consorte, só que para revisão sistemática e meta-análise. E aí, quando as pessoas se veem obrigadas a seguir essa diretriz, veem que o que tinha em mãos não era uma revisão sistemática, e sim uma revisão narrativa. Então, vamos ver alguns aspectos que são característicos da revisão narrativa. As revisões narrativas, elas abordam questões gerais, né, questões muito amplas, e diferente das revisões sistemáticas e meta-análises que abordam questões focais. A revisão narrativa tradicional, também chamada assim, ela tem pouca ou nenhuma tentativa de sistematização. Esse é o ponto que eu considero mais frágil da revisão narrativa. O fato de não ter sistematização faz com que os resultados de uma revisão narrativa, o que se apresenta como conclusão, possa ser completamente diferente de uma outra revisão narrativa feita por outros autores sobre o mesmo assunto. Diferente do que aconteceria com a revisão sistemática. Uma revisão sistemática feita aqui ou feita em qualquer outro lugar do mundo por pessoas diferentes, mas sobre o mesmo tema, seguindo-se essa sistematização, que é o que caracteriza a revisão sistemática e a meta-análise, os resultados serão necessariamente iguais ou muito semelhantes. A falta de sistematização, a pouca ou nenhuma sistematização é o que faz com que
cada pessoa que faça uma revisão narrativa possa concluir de forma diferente. E não é isso que a gente gostaria de ver na literatura, né? A gente gostaria de ler sobre um tema e, ao final desse tema, a gente ter, mais ou menos, o que é que a gente usa, por exemplo, para fazer diagnóstico, qual é a melhor forma, qual é o melhor método, qual é o melhor tratamento, e não terminar o artigo, a leitura do artigo, com mais dúvida do que quando começou. Muitas vezes, nessas revisões narrativas, existem recomendações que são conflitantes. Como eu falei, uma pode dizer uma coisa, outra pode dizer outra. Muitas vezes, as recomendações colocadas aqui como a sua forma de conselhos são frequentemente atrasados, não estão atualizados com a melhor evidência disponível. Outras vezes, esses conselhos, essas recomendações são inconsistentes com as melhores evidências disponíveis, ou seja, não vão na mesma direção dessas evidências. Muitas vezes, esses conselhos ou essas opiniões ou essas recomendações, elas são baseadas em crenças próprias de quem escreveu a revisão narrativa e não na melhor evidência disponível. A habilidade autoestimada é geralmente inversamente relacionada ao rigor metodológico. Ou seja, quanto mais a pessoa que escreve a revisão narrativa acha-se conhecedor de tudo ou com um conhecimento inquestionável, maior, menor, melhor dizendo, vai ser o rigor metodológico que essa pessoa vai utilizar, consequentemente, menos confiável vai ser os resultados. Então, em geral, hoje as revistas, as melhores revistas, em geral, não publicam revisão narrativa. Algumas ainda publicam, mas quando o fazem, geralmente fazem a convite. Então, as pessoas são convidadas. E aí é que mora o perigo, né? Porque aí, quando a pessoa é convidada, se for uma pessoa que se autoavalie assim, como estando acima de qualquer questionamento, de qualquer discordância, ela vai utilizar um menor rigor metodológico. E isso vai implicar numa menor capacidade de confiabilidade, ou seja, de veracidade dessas recomendações ou desses resultados. Já a revisão sistemática é uma síntese, por isso mesmo também leva o nome de revisão, de pesquisas que procura abordar uma questão focal, de uma maneira sistemática e, portanto, reproduzível. É aquilo que eu disse, uma revisão sistemática ou uma meta-análise feita aqui ou em qualquer lugar do mundo por quem você conhece ou quem você não conhece, se utiliza os mesmos critérios e o mesmo rigor metodológico, os resultados deverão ser muito parecidos ou iguais. A meta-análise difere da revisão sistemática porque é um estudo quantitativo além de qualitativo. Já a revisão sistemática é uma revisão qualitativa de resultados de estudos que já foram publicados. Então, tanto a revisão, qual é a diferença desse tipo de estudo, revisão sistemática ou meta-análise, para o que a gente já viu, estudos de coorte, estudos de caso-controle, ensaios clínicos, é que esses outros, eles são chamados de artigos originais, porque os dados que são apresentados nesses artigos, eles são novos, nunca antes apresentados, e foram produzidos para fins daquela pesquisa. A revisão sistemática ou meta-análise, ela utiliza esses artigos originais para sintetizá-los, para resumi-los. Por isso que a gente faz a distinção entre o que é um artigo original e o que é um artigo de revisão. O artigo de revisão utiliza os artigos originais para se constituir no estudo. Já os artigos originais apresentam dados novos, dados nunca antes publicados, ok?
Então, a meta-análise, como eu ia falando, ela é uma síntese, é um resumo, não só quali, mas também quantitativo. E quando a gente fala de resumo quantitativo, é justamente uma tentativa de produzir uma medida que seja resumo de todos os estudos já publicados sobre aquele tema. Então, quando vocês falam, por exemplo, de revisão de ensaio clínico, não existem várias medidas, como vocês viram nas apresentações dos artigos, NNT, risco absoluto, redução de risco relativo. Tudo isso são medidas que se utilizam nesses estudos. Uma meta-análise de ensaios clínicos vai produzir uma medida síntese de todos os estudos. Então, se na meta-análise foram incluídos 10 ensaios clínicos, você vai ter, então, uma medida que é a medida síntese ou medida resumo dos 10 ensaios clínicos. Enquanto que cada ensaio clínico tem a sua medida própria, na meta-análise você tem, então, uma medida que é a síntese de todos os estudos que foram incluídos naquela meta-análise, ok? Então, a meta-análise produz também essa medida única, que vai levar a uma estimativa de efeito em relação aos 10 ou tantos estudos quantos foram incluídos naquela meta-análise, já que a gente está falando de análise quantitativa. Esse quadro é para resumir isso que a gente acabou de falar. Então, com relação, aqui é a diferença entre revisão narrativa e revisão sistemática, para ninguém confundir mais. Quanto à questão clínica, a revisão narrativa é geral. A revisão sistemática, como a gente falou, é focal. Quanto à busca de artigos, a revisão sistemática faz uma busca abrangente. A gente viu isso no semestre passado. Tem que utilizar as mais variadas fontes, aquela história da busca exaustiva da informação em diversas fontes, para que a gente possa sentir-se seguro de que tudo que era possível de informação foi possível de ser avaliada para entrar naquele estudo. Então, na revisão sistemática / meta-análise, essa busca de artigos, ela é abrangente e inclui várias fontes. Na revisão narrativa, é uma busca não abrangente, que obedece a critérios dos próprios autores, que podem ter sido razoavelmente ou até boa do ponto de vista de abrangência, mas também pode ser muito pouco abrangente. Em relação à seleção dos artigos, na revisão sistemática existem critérios explícitos, tanto critérios de inclusão quanto de exclusão. Por isso que eu disse para vocês que esse tipo de estudo era reproduzível. Porque se os mesmos critérios de inclusão e exclusão forem aplicados em quaisquer que sejam os estudos, serão incluídos basicamente os mesmos estudos, porque você está utilizando uma diretriz para selecionar os artigos. Na revisão narrativa, a seleção ela não obedece a uma sistematização, portanto, vai ser incluídos os artigos que os autores quiserem. É o que a gente chama de amostra enviesada desses artigos. Vai entrar os artigos que tiverem dentro do que os autores definirem como sendo o que eles querem. Inclusive, podem selecionar utilizando critérios que não são nada científicos. Por exemplo, eu vou citar o artigo do grupo de pesquisadores da Universidade X, porque ele tem uma boa relação com esse grupo. Ou eu vou citar o artigo de fulano de tal, porque é um artigo conhecido por conta do autor, mesmo que não seja bom. Então, é uma seleção enviesada. Quanto à qualidade desses artigos, na revisão sistemática se faz uma avaliação da qualidade. Você pode, inclusive, dizer que você, por utilizar critérios de qualidade, nem todos os artigos que às vezes o leitor esperava
estarem incluídos naquela revisão sistemática ou na meta-análise, ele vai encontrar. Porque nos critérios de qualidade que você usou, esses artigos não passaram, vamos dizer assim, nesse critério de qualidade e foram eliminados. Na revisão narrativa, nada disso é utilizado. Em relação aos resultados dos estudos, como eu tinha dito, na revisão sistemática você tem um resumo qualitativo desses resultados. Na meta-análise, você tem um resumo quali e quantitativo. Enquanto que na revisão narrativa, os resultados são meramente qualitativos e não tem nenhuma sistematização. Professor, Pois não. todos da Lucivânia, todos da revisão sistemática, todos os critérios, está incluso também meta-análise, é? Para fins dessa tabela aqui, sim. Sim, né? Aqui a gente poderia colocar aqui / meta-análise. Isso, ok, entendi. E tudo que a gente está colocando aí se aplica tanto à revisão sistemática quanto à meta-análise. Pronto, era isso que eu queria saber. Obrigada. No final dessa aula, a gente vai falar de algumas coisas que só se aplica à meta-análise. Certo. Okay? E aí eu digo quando só se aplicar a meta-análise. Então, para a gente realizar uma revisão sistemática ou meta-análise, é preciso, como vocês viram, que a questão é uma questão focal, é preciso que essa questão esteja bem definida, e aí você vai fazer uma busca de informações na literatura sobre essa questão específica, e aí você vai aplicar critérios de inclusão e exclusão. Com isso, você vai selecionar os artigos que apresentem aquela questão que você está procurando esclarecer, você vai extrair os dados desses artigos, vai utilizar critérios de qualidade para a seleção desses artigos, e aí você vai, então, realizar uma análise desses artigos que foram incluídos. Então, como vocês veem, nos artigos originais, a unidade de análise é o indivíduo, cada pessoa que participou do estudo. Na meta-análise e na revisão sistemática, a unidade de análise são os artigos originais que entraram naquela revisão sistemática ou meta-análise. Ok? Então, a gente vai dar um exemplo aqui para que vocês não fiquem com nenhuma dúvida sobre, usando aquele mesmo roteiro que a gente disse, que eu já falei para vocês, que quem já leu, estudou pelo livro que a gente indicou no início dessa disciplina, que é aquele livro do Jama, viu que todos os capítulos são apresentados sob a forma de um roteiro de análise, até porque o nome do livro é esse, né? Diretrizes para utilização da literatura médica. Então, ele faz como uma espécie de roteiro. E aí, essas perguntas que vocês estão vendo aqui em vermelho são justamente tiradas desse roteiro do Jama. Então, a primeira pergunta, que é geralmente aquele que sempre faz, né, para todo e qualquer tipo de estudo, é se os resultados são válidos, que seguiu mais ou menos o que a gente fez na análise dos artigos que vocês ficaram responsáveis por apresentar. Alguns deles, como era o caso dos ensaios clínicos, se perguntava primeiro a análise da veracidade e depois a análise da relevância. E aí, em relação à validade dos resultados de uma revisão sistemática ou de uma meta-análise, para a gente poder avaliar se os resultados são válidos, a gente pergunta: essa revisão, ela abordou uma questão sensata? Entendam por sensata aqui se era uma questão que podia ser respondida por uma revisão sistemática ou meta-análise. Quais são as questões que podem ser respondidas por uma revisão sistemática ou meta-análise? Questões focais. Então, quando você lê o estudo, se a questão, que aí vocês aprenderam isso quando vocês estudaram aquela estratégia PICO. Lembra que na estratégia PICO você tinha que
você tinha que fazer uma pergunta estruturada utilizando aqueles elementos. P de paciente, I de intervenção ou de exposição, C de grupo de comparação, o O de outcome. E aí você fazia uma pergunta estruturada. É sobre essa pergunta que a gente está falando. Essa pergunta, essa questão, era uma questão focal ou era uma questão ampla demais? Se for ampla, ela não pode ser respondida por uma revisão sistemática ou por uma meta-análise. Portanto, a gente responderia não para essa pergunta aí. Quando ele diz, a revisão abordou explicitamente uma questão clínica sensata, se a questão for ampla, a resposta é não. Se a questão for focal, a resposta é sim. Ok? E aí, eu estou trazendo um exemplo aí. Modalidades terapêuticas para todos os tipos de câncer, a fim de gerar uma única estimativa de efeito sobre mortalidade. Então, do que trata essa questão? Essa questão trata de tipos de tratamento, né, porque está falando de modalidades terapêuticas, tipos de tratamentos para câncer, dos mais variados tipos também, para esses tipos de tratamento gerarem uma estimativa de efeito, que nesse caso poderia ser, por exemplo, um risco relativo. Um risco relativo que fosse o resumo desses tratamentos sobre os diversos tipos de câncer. Essa é uma questão focal ou é uma questão ampla demais? Veja, quando aborda câncer, vocês já sabem, mesmo, talvez, acho que sabem, não sei, vocês vão me dizer se sabem ou não. Mas os tipos, vocês sabem que existem diferentes tipos de câncer, isso eu tenho certeza, mas não sei se sabem que tem determinados tipos que não respondem nada à radioterapia, por exemplo. E outros respondem muito bem à radioterapia. Então, a gente está vendo aí que existem diferentes tratamentos que para um tipo de câncer pode ser bem indicado, bastante indicado, e para outro não. Então, como é que eu vou juntar isso tudo dentro de uma mesma questão? Se eu estou falando de tipos diferentes de câncer, tipos diferentes de tratamento, e existem diversos, né? Existe radioterapia, quimioterapia, braquiterapia, iodoterapia, cirurgia, né? Então, existem diversos tratamentos. Como é que eu vou juntar isso tudo dentro de um mesmo saco e dizer que isso se parece, que isso é semelhante? Se tem câncer que responde muito bem a um tratamento e ao outro não responde nada. Se tem câncer que tem uma característica extremamente agressiva, enquanto que outros é extremamente indolente. Aquele câncer que a gente costuma dizer que a pessoa vai morrer com ele, mas não dele. Então, é muito inadequado juntar isso tudo num saco só. Para a gente dizer que o efeito de um tratamento, mas de qual tratamento, se os tratamentos são tão amplos, são tão diferentes? Sobre qual tipo de câncer, se existem tantos? Então, essa é uma questão geral demais, ampla demais, que não pode ser respondida por uma revisão sistemática ou uma meta-análise. Um outro exemplo. Efeito de todas as doses de todos os agentes antiplaquetários. Aí alguns desses agentes. Aspirina, sulfimpirazona, dipiridamol, ticlopidina, clopidogrel. O efeito desses agentes antiplaquetários sobre eventos trombóticos importantes. E aí estão colocados alguns desses eventos trombóticos. Infarto, AVC, insuficiência arterial aguda de membros inferiores. Ou então, voltando, efeito dos agentes antiagregantes sobre eventos trombóticos e mortalidade em pacientes com aterosclerose clinicamente manifesta. Se a gente for olhar essa questão de uma forma, de um ponto de vista, a gente diria, não, essa questão é ampla demais. Porque a gente está falando aí de diferentes drogas que têm diferentes mecanismos de ação, diferentes potências, em eventos diferentes, infarto, AVC e insuficiência arterial de membros inferiores. Então,
A gente está falando de drogas diferentes em eventos diferentes. Essa é uma questão ampla demais, geral, e não pode ser respondida por uma revisão sistemática / meta-análise. Mas um outro ponto de vista seria dizer, não, tudo bem, eu estou avaliando diferentes drogas antiplaquetárias, mas todas, mesmo que hajam sobre pontos diferentes de mecanismos de ação, todas elas são antiagregantes. Então, olhando sobre o ponto de vista de que todas são antiagregantes, independente de onde ela age, olhando sobre o ponto de vista de que o infarto, o AVC e a insuficiência arterial aguda de membros inferiores, mesmo sendo doenças em sítios diferentes, todas elas, mesmo em sítios diferentes, têm o mesmo mecanismo, que é um fenômeno trombótico em cima de uma placa aterosclerótica. Então, sob o ponto de vista, elas são iguais. Sob esse ponto de vista, elas são iguais. As drogas, mesmo agindo em diferentes mecanismos de ação, sob o ponto de vista que elas são todas antiagregantes, elas são iguais. E aí, eu estou mostrando para vocês uma mesma questão avaliada sobre diferentes pontos de vista. Num ponto, sobre um ângulo, sobre um ponto de vista, ela seria uma questão ampla demais e que não poderia ser respondida por uma revisão sistemática ou uma meta-análise. No outro ponto de vista, ela seria sim uma questão adequada, sensata, focal. E aí eu responderia sim para essa pergunta. Porque se alguém disser assim, não, mas por que você achou essa questão sensata? Porque todas as drogas, mesmo agindo em pontos diferentes, são todas antiagregantes e estão agindo sobre o mesma doença, sob o ponto de vista de que é um fenômeno aterotrombótico, que diferencia o sítio, e eu quero ver qual é a mortalidade, o efeito dessas drogas sobre a mortalidade de pacientes que têm essas doenças, ou esse fenômeno. Então, sob esse ponto de vista, a gente teria sim aí uma questão focal, sensata, portanto, adequada. Professor, licença. Pois não. Como a gente vai saber diferenciar? Porque quando eu estava lendo, eu achava que ia ser uma questão ampla. Mas aí, do jeito que o senhor falou, realmente fez sentido. Mas como a gente poderia chegar nesse raciocínio? Então, Carol, você só vai poder chegar nesse raciocínio quando você tiver o conhecimento sobre a área da revisão sistemática que vai estar na tua mão. Então, a gente está preparando vocês para que vocês leiam criticamente estudos científicos. Claro que se você me botar na mão um estudo, uma revisão sistemática, na área de ginecologia, eu posso fazer um julgamento errado, porque eu não tenho conhecimento profundo em ginecologia para fazer um julgamento de uma questão que pode, para mim, ser focal, e para uma pessoa que estuda muito aquela área, ver que não é tão focal quanto eu achei. Então, respondendo diretamente a tua questão, como é que você vai saber? Com o conhecimento que você vai adquirir sobre as diversas áreas que a medicina tem, e especificamente naquela que você está interessado, e foi por isso que você tem uma revisão sistemática na mão. Porque, Carol, você só vai buscar uma revisão sistemática na área que você está estudando. Você não vai fazer assim, eu vou ler uma revisão sistemática e aí pega uma revisão sistemática numa área que não te interessa. Você vai em busca da revisão sistemática de uma área que é do teu interesse. E o esperado é que, sendo do seu interesse, você tenha um conhecimento mais profundo naquela área que tenha, portanto, competência para fazer esse julgamento. Consegui responder a tua pergunta? Entendi, professor. Ô, professor, eu entendi agora. O senhor, como você aqui, o senhor deu um exemplo geral, né? Que ele pode ser amplo ou pode ser focal. Mas, dependendo clinicamente, se eu estou exercendo, como o senhor disse, né? A ginecologia, né? Obstetrícia, né? Então, eu vou saber diante dali, porque eu estou focada justamente numa revisão sistemática naquela área que eu estou vivenciando. Aí, por isso que fica mais fácil o entendimento e dali tirar realmente se ela é focal ou ampla, né? Assim? Isso. A gente não teria como fazer esse julgamento sem um conhecimento mínimo naquela área. Entendi agora.
Agora, mesmo sem nenhum conhecimento, por exemplo, vocês são estudantes de medicina do início do curso, estão no segundo ano. Uma questão como essa, primeira, vocês teriam dificuldade de dizer que ela é ampla? Não, se fosse fazer ampla, não, tá bem. É por isso que eu fiquei confusa quando o professor disse assim, focal. No entendimento hoje, eu sei identificar uma ampla, pelo que o senhor está Isso, falando, entendeu? isso. Porque Agora, essa questão, mesmo vocês não sendo oncologistas, mesmo vocês não sendo clínicos, mesmo vocês não sendo cirurgiões oncológicos, ninguém teria dificuldade de olhar para essa questão e dizer, não, como é que uma questão está querendo resumir diferentes formas de tratamento para diferentes tipos de câncer? Ela é ampla demais, porque mesmo vocês sendo do início do curso, vocês sabem que existem diferentes tipos de câncer e que esses diferentes tipos de câncer não têm a mesma resposta. Vocês com certeza já ouviram falar de pessoas que se curaram de câncer e também já ouviram falar de pessoas que tinham um tipo de câncer que era tão agressivo que a pessoa morreu em pouco tempo. agora entendi, professor. Que para ser focal aí, eu preciso ter todo o entendimento clínico, entendi. Agora ficou mais claro. Então, esse julgamento, ele depende sim desse conhecimento que você vai acumular ao longo do tempo, embora existam algumas questões que mesmo vocês do segundo ano teriam sim condições de definir se é uma questão focal ou não, em função dessa característica tão geral da pergunta ou de uma característica mais focal da pergunta. Um outro exemplo, influência de uma ampla faixa de doses de aspirina para a prevenção de AVC trombótico em pacientes que sofreram um ataque isquêmico transitório na circulação carotídea. Quando vocês leem essa pergunta, só pela palavra ampla, faixa de doses, talvez já induzisse vocês a dizer que essa é uma questão ampla demais, que não poderia ser respondida sob o ponto de vista de uma revisão sistemática ou meta-análise. Mas um conhecimento que não precisa ser tão profundo assim, porque a aspirina, vocês já devem ter estudado isso em farmacologia, que é uma droga analgésica anti-inflamatória e também antiagregante. Só que a dose antiagregante dela é bem diferente da dose analgésica e anti-inflamatória. Então, se a gente está falando de uma ampla faixa de doses de aspirina para prevenção de AVC trombótico, está falando de uma faixa terapêutica, de uma faixa de doses analgésica / anti-inflamatória ou de uma faixa de dose antiagregante? Antiagregante, né? Antiagregante. E essa faixa de dose antiagregante, ela varia, isso aí não precisaria vocês saberem para responder, mas ela varia de 75 até 200 miligramas na maioria dos estudos. Qualquer dose entre 75 e 200 miligramas, ela é antiagregante. Então, veja que é ampla a faixa, porque tem pessoas que usam 75 e tem pessoas que usam 200. Seja 75 ou 200, e qualquer dose nesse meio é uma dose antiagregante. Então, olhando pelo aspecto de que a dose é antiagregante, seja baixa, 75, ou alta, 200, o objetivo é usar essa propriedade antiagregante para a prevenção de AVC trombótico. Naqueles pacientes que já tiveram um AVC, um acidente isquêmico transitório. Então, nesse ponto de vista, a gente está falando de uma questão focal. Porque a gente está falando o quê? A gente está falando de uma população específica, que são pessoas que já tiveram um ataque isquêmico transitório, uma intervenção específica, que é aspirina em dose antiagregante, para um desfecho específico, que é evitar
AVC trombótico. Então, essa é uma questão focal que pode, sim, ser respondida por uma revisão sistemática / meta-análise. Então, eu responderia sim para essa pergunta. A revisão abordou explicitamente uma questão clínica sensata? Eu identificando que a questão clínica é essa, eu responderia sim para essa pergunta. É sim uma questão focal. Ok? Vou usar esse artigo para a gente poder aprofundar alguns conceitos que a gente falou que faria isso nessa aula de hoje. Então, esse artigo é uma revisão sistemática e a gente vai ver lá na frente por que eles fizeram uma revisão sistemática e não uma meta-análise. Veja, não sei se vocês estão percebendo isso, então foi bom eu lembrar para vocês não passarem por essa aula achando que quando eu digo revisão sistemática / meta-análise, eu estou querendo dizer que uma é sinônimo da outra. Por favor, não pensem isso. Como a gente falou naquela tabela lá do início da aula, revisão sistemática é um tipo de estudo eminentemente qualitativo. Meta-análise é um tipo de estudo eminentemente quantitativo. Ambos são estudos de revisão. E ambos são sistemáticos. Um leva o nome de meta-análise porque faz uma análise quantitativa de dados. E o outro leva o nome de revisão sistemática porque faz uma análise qualitativa dos dados. Ok? E aí, esse artigo aqui, ele fez uma revisão sistemática. E vocês vão ver lá no final por que eles não fizeram uma meta-análise e sim uma revisão sistemática, ok? Então, esse artigo ele abordou a utilização de micronutrientes antioxidantes para redução de risco cardiovascular em pacientes com diabetes. E aí, quais foram os micronutrientes antioxidantes? Vitaminas, essas foram as vitaminas estudadas, A, C e E. Minerais, os minerais estudados foram zinco, cobre, manganês e selênio. E, portanto, as propriedades antioxidantes desses micronutrientes. Propriedade antioxidante da vitamina A, da vitamina C, da vitamina E, do selênio, do cobre, do manganês e do cromo. E o objetivo era avaliar se esses micronutrientes preveniam desenvolvimento de desfechos cardiovasculares em pacientes com diabetes. Esse era o objetivo. E aí, vocês devem lembrar disso, que a gente falou disso no semestre passado. E é uma pergunta lá do roteiro do JAMA. A gente estava falando primeiro daquela pergunta se a revisão sistemática ou meta-análise abordou uma questão clínica sensata. A segunda agora é essa. A busca por estudos relevantes foi detalhada e exaustiva? Para saber isso, você vai ter que ver no método da revisão sistemática ou da meta-análise se eles, de fato, fizeram uma busca que a gente possa considerar detalhada e exaustiva. E aí, aquilo tudo que vocês já sabem. Pesquisaram em bancos de dados, em bancos de pesquisas atuais ou de ensaios realizados por indústrias farmacêuticas, verificaram as referências dos artigos que eles encontraram, entraram em contato com especialistas da área, incluíram resumos publicados ou até apresentados em congressos. Quais foram as bases de dados que eles utilizaram? Usaram também bases de teses? E os estudos não publicados também foram acessados? Então, é assim que a gente avalia se, de fato, eles fizeram uma busca que a gente possa considerar detalhada e exaustiva. Vamos ver o que é que eles fizeram. Os autores desse artigo aqui. Eles disseram que procuraram no Medline, via PubMed, em base e Scopus. Isso aqui são bases de dados, tá? Diferentes bases de dados. Ele está apresentando aqui 3 bases. O Medline, e ele acessou o Medline através do PubMed.
a base de dados em base e a base Scopus. Utilizaram diferentes termos, e aí termos são aquelas palavras-chave para encontrar o artigo. E aqui eles estão colocando quais os termos que eles utilizaram, em diferentes combinações. Eles disseram que, além dessas, também utilizaram outras bases, disseram que as referências dos artigos foram pesquisadas, ou seja, os artigos citados nos artigos já encontrados. Disseram que não fizeram restrição nenhuma de idioma. Então, isso foram os critérios, ou seja, eles usaram três grandes bases de dados, e além disso, disseram que utilizaram outras, além daquelas três, não fizeram nenhuma restrição de idioma, pesquisaram referência das referências, ou seja, eles foram bastante detalhados nessa busca. Claro que eles aqui, no artigo, eles não especificam tudo que a gente gostaria, né? Do tipo assim, a gente gostaria de ler para poder responder essa pergunta com a máxima segurança, de que eles entraram em contato com especialistas da área, em que eles acessaram estudos, sejam eles produzidos pela indústria farmacêutica ou não. Ou seja, esse detalhamento que a gente acabou de ver, que é o que caracteriza uma busca detalhada e exaustiva, muitas vezes não está citado. De forma que segurança de 100% para que a gente responda à pergunta se a busca foi relevante, por estudos relevantes, detalhada e exaustiva, a gente não vai ter. Mas, quando a gente verifica que os autores fizeram uma busca em diferentes fontes, sem utilizar restrição nenhuma de idioma, pesquisando referência de referência, isso já deixa a gente mais tranquilo de que, de fato, eles foram detalhistas. Eles buscaram encontrar as informações de forma bastante efetiva. E aí estão colocando aqui os critérios de inclusão e exclusão. Eles incluíram estudos observacionais que avaliaram pacientes diabéticos tipo 1 e 2, ou 2, e que os desfechos fossem esses que estão aqui colocados. Eventos cardiovasculares maiores, incluídos como morte, acidente vascular cerebral, infarto e revascularização miocárdica. Então, esses foram os critérios de inclusão. Todo artigo que fosse um estudo observacional que avaliasse pacientes com diabetes, independente se tipo 1 ou 2, cujos desfechos avaliados fossem esses, eles incluíam como possível artigo para a meta-análise ou revisão sistemática. Além desses critérios de inclusão e exclusão, eles também procuram avaliar, como a gente falou lá naquela tabela inicial, a qualidade desses artigos. Se for um artigo que não tenha critério de qualidade, eles podem excluir e o artigo não entrar na revisão sistemática ou na meta-análise. Então, quais são os critérios de qualidade? E aí a pergunta que está lá no roteiro do JAMA é essa. Os estudos primários tinham alta qualidade metodológica? Para responder isso, a gente teria que ver se foi feita uma revisão, se a revisão dizendo que a revisão por pares não garante a validade das pesquisas publicadas. Né? Ou seja, um estudo que foi publicado e está lá, né, publicado, porque foi feita uma revisão, foi analisado por alguém que é da mesma área, isso por si só não garante que o artigo, porque tem gente que diz assim, mas o estudo foi publicado no New England, o estudo foi publicado no Lancet, como se isso fosse um critério de qualidade. Isso não é um critério de qualidade, né? Ou seja, não é porque foi publicado lá que
a gente não precise mais olhar nada, porque, afinal de contas, foi publicado no New England. Não é assim. Então, é preciso que a gente utilize critérios de qualidade, realmente, e não o fato de ter sido publicado nessa ou naquela revista. Diferenças entre métodos de estudo podem explicar diferenças importantes entre os resultados. A gente viu aqui que eles incluíram estudos observacionais. Vocês sabem que estudos de corte transversal é observacional, estudos de coorte é observacional, estudo caso-controle é observacional, e vocês sabem que eles têm diferentes qualidades, como também têm diferentes limitações. E que, se a gente for olhar aquela pirâmide de evidência científica, desses três que eu citei, o que está mais para cima, ou seja, que tem melhor qualidade, são os estudos de coorte. Então, diferenças entre métodos podem explicar diferenças importantes entre os resultados. Isso quer dizer que um resultado de um estudo de coorte bem feito tem um valor maior do que um resultado de um estudo caso-controle também bem feito. Um resultado de um estudo de caso-controle bem feito tem um valor maior do que um resultado de um estudo de coorte transversal bem feito. Por quê? Porque são diferentes métodos que, consequentemente, podem resultar em diferentes resultados. Resultados consistentes de estudos observacionais, supostamente abordando questões de tratamento, são particularmente suspeitos. Vocês viram nos ensaios clínicos que esses são os estudos adequados para avaliação de questões de tratamento. Se eu estou analisando uma questão de tratamento com um estudo observacional, tem que ficar de orelha em pé nesses resultados, porque você está utilizando estudos que não são adequados. E essa já é a primeira crítica que a gente faz a esse estudo que a gente está usando aqui como exemplo. O que é que eles queriam? Avaliar o efeito de micronutrientes antioxidantes em prevenção de eventos trombóticos em pacientes diabéticos. Então, essa é uma questão de tratamento, de terapia ou não? Repete, professor, por favor, a pergunta. O objetivo do estudo, desse estudo que a gente está usando como exemplo, é avaliar o efeito de micronutrientes antioxidantes na prevenção de eventos trombóticos em pacientes diabéticos. Eu estou perguntando se essa é uma questão de terapia ou não. Ô, professor, aí, sim, mas não era mais adequado se fosse de um ensaio clínico? Exatamente. Por quê? Porque, como foi dito por vocês agora, essa é uma questão de terapia, sim. Sim. E se é uma questão de terapia, por que diabo esses autores incluíram estudos observacionais? O mais adequado seria ter incluído estudos de terapia, ensaios clínicos, e não estudos observacionais. Por quê? Porque estudos observacionais avaliando questões de terapia devem ser vistos como suspeitos. Suspeitos no sentido de que eles podem fornecer informações não confiáveis. Por quê? Porque estudos observacionais não devem ser utilizados para avaliar questões de terapia. Aí, muitos de vocês devem estar se perguntando, mas por que, então, que esse estudo foi publicado? E eu respondo como essa pergunta? É por isso que vocês precisam saber ler criticamente os estudos, porque assim como esse, vários outros foram publicados com problemas graves, que às vezes inviabilizam o estudo, que para análise de veracidade, para conclusão da análise de veracidade, como sendo um estudo inválido. E que está publicado. Médicos podem selecionar sistematicamente pacientes com bom prognóstico para receber a terapia. É o que aconteceu
com a terapia de reposição hormonal. Vocês devem saber, talvez não ainda por serem estudantes de medicina, mas porque tiveram algum parente que fizeram terapia de reposição hormonal quando entraram na menopausa. Isso foi bastante recomendado em um determinado momento aí da nossa evolução científica, vamos assim chamar. Mulheres que entravam na menopausa, no climatério, né, quando chegava o período do climatério, para muitas delas foi recomendado terapia de reposição hormonal, ou seja, repor o que os ovários estavam deixando de fabricar porque estavam nesse período do climatério. Isso como forma, o objetivo era prevenir doença cardiovascular. O que aconteceu, na verdade, com esse estudo é que esse estudo que foi o que foi utilizado como o de maior referência para recomendar essa terapia foi um estudo que, na verdade, foi feito assim, como está dito aí. Selecionaram pessoas com bom prognóstico para receber terapia. E aí, o que é que aconteceu? A conclusão é que chegaram que a conclusão a que o estudo chegou é que a terapia de reposição hormonal era benéfica, porque, na verdade, as pessoas que participaram do estudo, elas já tinham um bom prognóstico. Não é porque a terapia funcionou, não. Tanto que hoje em dia não se recomenda mais, exceto para aquelas mulheres com características ou com um conjunto de manifestações bem específicas, mas não indiscriminadamente como foi recomendado no passado. Então, isso por quê? Porque dependendo da forma como as pessoas que foram selecionadas para participar do estudo foram selecionadas, isso pode representar um grande viés e a gente chegar a uma conclusão falsa, né? Ou seja, o estudo chegar a uma conclusão falsa. Como é que esses estudos avaliaram, essa revisão sistemática que a gente está usando aqui como exemplo, como é que eles avaliaram a qualidade dos estudos? Eles disseram que a qualidade metodológica de cada estudo que foi incluído na revisão foi avaliada de forma independente por 2 revisores. Aqui eles colocam as iniciais dos nomes desses 2 revisores, a partir de um questionário desenvolvido pelos próprios autores do estudo. Tudo bem, isso é o que a gente recomenda, que a avaliação da qualidade seja feita por pessoas de forma independente. Ou seja, eu analiso, por exemplo, a qualidade dos estudos a partir de critérios pré-estabelecidos e outra pessoa faz essa mesma análise sem que eu veja as respostas dele e ele veja as minhas respostas. De forma que o que deve acontecer é a máxima ou a maior concordância possível. Ou seja, o que eu julguei como sendo de baixa qualidade tenha sido julgado assim também por outra pessoa e o que eu julguei como de alta qualidade tenha sido julgado assim também por outra pessoa. As divergências que possam acontecer entre o meu julgamento e o da outra pessoa devem ser resolvidas por um terceiro avaliador e não por consenso. Por consenso seria uma discussão entre esses 2 avaliadores para se chegar a um consenso de que o estudo é de boa qualidade ou não. Essa não é a melhor forma de resolver as discordâncias. As discordâncias, a melhor forma de resolvê-las é tendo um terceiro avaliador para definir se o estudo é ou não de boa qualidade. E aí vamos ver a tabela que os autores apresentam, que é a tabela de qualidade metodológica dos estudos. Eu vou colocar aqui numa projeção maior para ficar mais fácil para vocês lerem daí. Como eram estudos observacionais, eles incluíram estudos de coorte e estudos de caso-controle. E aí os itens relacionados a todos os estudos observacionais, que foram esses aqui, eles julgaram se tinha boa qualidade, como sim, ou se não tinha qualidade metodológica e botaram não.
e depois eles julgaram só os itens que se aplicavam aos estudos de coorte e só os itens que se aplicavam aos estudos de caso-controle. E aí, quando não se aplicavam, eles colocavam aqui, ó, não aplicável, porque, como eram estudos de caso-controle, os dois estudos de coorte que foram incluídos não foram analisados nesses aspectos aqui, porque isso aqui se aplica apenas aos estudos de caso-controle. Então, como vocês veem aí, sendo uma revisão sistemática, ele apresenta os resultados assim, sob a forma de tabela, e você não tem como fazer uma análise quantitativa de cálculo, por exemplo, de média, ou de mediana, ou de percentual de frequência, porque os resultados são apresentados sob a forma qualitativa. Então, vocês veem aqui, por exemplo, que quanto ao status de exposição avaliado de forma válida e padronizada, dos 5 estudos que foram incluídos, um deles não apresentava essa qualidade. Ou seja, a exposição não estava sendo, nesse estudo, avaliado de forma válida e padronizada. O mesmo aconteceu em relação a essa característica aqui, que era se os resultados estavam claramente apresentados e discutidos. Esse estudo também recebeu um não, dizendo que a qualidade, portanto, desse estudo era duvidosa ou não atendia aos critérios. Mas vocês veem aqui, avaliando a tabela de uma forma geral, que para a maioria dos critérios utilizados, a maioria dos estudos recebeu o sim, dizendo, portanto, que havia sim qualidade em relação a esses aspectos. Vocês veem aqui também algumas respostas como não descrito, que é ausência de informação. Ok? Passa setinha, professor, quando tiver assim, que a gente identifica melhor. Como? Quando você tiver assim na tabela, você passa a setinha assim, mostrando direitinho, porque está tão miudinho você falando, eu estava procurando aqui, aí eu fico perdida, sabe? Aqui, ó, o não que eu tinha apontado no quinto estudo e o não aqui também que eu tinha apontado do não do quinto estudo. E aqui eu estava falando que alguns são avaliados como não descrito, que quer dizer que não tinha informação suficiente para fazer o julgamento se é um sim ou se é um não. Professor, Oi? uma dúvida. Precisa atender necessariamente a todos os critérios com sim ou tem algum limite, alguma porcentagem de quantos critérios ele tem que atender? Então, Luiz, como esse é um estudo qualitativo, você não tem um critério baseado em termos de número para dizer, se tinham, se essa revisão sistemática apresentou 4 estudos de alta qualidade metodológica e um que recebeu 2 nãos em diferentes critérios, como esse aqui. Aí você julgar que a revisão sistemática teve uma qualidade ruim por conta desses 2 nãos, não parece muito coerente, não é? Mas o que eu quero dizer com isso é que na revisão sistemática você não tem como fazer esse julgamento com base num critério, num parâmetro numérico, de dizer, se dos 4, sei lá, 75% tem que ter boa qualidade. Não tem esse critério, entendeu, Luiz? O critério é de bom senso mesmo. É de você olhar a tabela e fazer um julgamento em que você possa defender, inclusive, ele. Dizer, eu julguei que essa meta-análise ela tem boa qualidade metodológica porque a maioria dos estudos atenderam aos critérios de qualidade. E aí você possa defender essa sua posição. Do mesmo jeito, a pessoa que disser, não, eu julguei que essa meta-análise não é de boa qualidade porque não atendeu aos parâmetros, e aí você cita quais foram os parâmetros. No caso aqui, veja, estudo caso-controle. Tamanho da amostra semelhante entre casos e controles, esses 2 aqui tiveram não.
Mas a meta-análise, ela incluiu 5 estudos, dos quais 3 eram caso controle e 2 eram coorte. Isso aconteceu com 2 estudos de coorte. Isso quer dizer que a meta-análise por si só perdeu a qualidade por conta desses 2 estudos, se no restante dos parâmetros avaliados eles receberam tantos sims? Consegui te responder, Luiz? Entendi. Obrigado. Nada. Então, a pergunta é a seguinte: a seleção e as avaliações dos estudos eram reproduzíveis? É aquela história que eu estava falando de quantos avaliadores estão aí envolvidos. Nesse estudo que a gente está usando como exemplo, vocês viram que eram 2. E quando pergunta se a seleção e as avaliações foram reproduzíveis, é justamente para saber que quando a gente tem 2 ou mais pessoas participando de cada decisão, isso protege contra erros. É diferente, por exemplo, se você tivesse uma meta-análise ou uma revisão sistemática em que a seleção tivesse sido feita por uma única pessoa. Porque aí os erros que essa pessoa pudesse, porventura, cometer nessa avaliação, seja na seleção dos artigos, seja na avaliação da qualidade, os erros que ela pudesse cometer não teriam como ser corrigidos por outra pessoa, porque ela estaria fazendo a avaliação sozinha. Quando você tem 2 ou mais pessoas, a chance disso acontecer é menor. É claro, né, pessoal, que a gente está falando aqui de ter pessoas com competência para fazer essa análise. As pessoas que decidem fazer uma meta-análise ou uma revisão sistemática vão convidar para ser essas pessoas que vão fazer a análise e a seleção dos artigos, pessoas conhecedoras do método, pessoas que têm competência para fazer isso. Não vai pedir a um colega só porque ele é amigo, está ali do lado e vai poder fazer isso se a pessoa não sabe selecionar, se a pessoa não sabe avaliar a qualidade metodológica, se a pessoa não é conhecedora daquela área. Então, a gente está falando aí de pessoas com conhecimento nessa área. Então, ter 2 ou mais pessoas participando dessa decisão protege contra erros. E se houver uma boa concordância, além do acaso, entre esses revisores, o médico ou o leitor que está lendo essa revisão sistemática com a meta-análise vai ficar mais confiante nos resultados que está lendo. É diferente de revisão. Então, existe muita gente que acha que, por não saber, né, disso que a gente está aqui discutindo, que acha que seria mais confiável se o estudo tivesse sido realizado a partir da seleção e julgamento de qualidade feita por uma única pessoa. Isso é um erro enorme. O ideal é que a gente tenha 2 ou mais pessoas e que a seleção seja feita com base numa concordância considerada boa entre esses avaliadores. Como é que a gente já viu, né, que eles utilizaram aqui, ó, eles utilizaram 2 revisores, aqui estão as iniciais desses 2 revisores, foi feito de forma independente e é assim que tem que ser. E aí eles estão dizendo, discordâncias entre esses revisores na fase de análise de artigo foram discutidas entre os revisores e esclarecidas por comum acordo. Foi isso que eu critiquei há pouco tempo atrás, dizendo que isso é que não deveria ser assim. Porque as discordâncias elas não devem ser resolvidas por consenso. O ideal é ter um outro avaliador para fazer esse desempate aí. É como se RAS, por exemplo, tivesse dito que o artigo é de boa qualidade. Professor, Enquanto está passando o slide? Tá, sim. Porque eu estou assinando as seleções e avaliação de estudo eram reproduzidas. Porque eu estou pensando que você está lendo outra coisa. Eu estou nos slides. Vocês estão vendo, pessoal, que eu estou projetando o slide de um trecho do artigo? Não. Ele está travando, professor. Está no slide 16 ainda, 16, tá, gente? Não está passando, não.
E agora? Não. Continua no 16. Então, a gente volta para esse modo. E agora, apareceu? Não, por isso que eu estava entendendo que o senhor estava... Agora, chegou. Agora. Então, eu não vou botar no modo tela cheia, não, para não haver isso, ok? É, porque eu estava pensando que o senhor estava lendo e eu não estava acompanhando mesmo. Então, se RAS achar que o estudo é de boa qualidade e FMS achar que o estudo é de qualidade ruim, a gente está tendo, portanto, aí uma discordância. Isso não deve ser resolvido através de um consenso entre eles dois. Isso deve se chamar um terceiro avaliador para que ele desempate essa discordância aí, ok? E eles dizem aí que a concordância estimada, existe um coeficiente chamado coeficiente de capa, que é uma medida estatística, para avaliar se a concordância foi boa ou não. E aí ele diz que foi boa, sim, e que esse valor de capa foi de 0,79. Isso realmente indica uma boa concordância. Isso quer dizer que o que RAS julgou como sendo de alta qualidade, a maioria também foi a opinião de FMS. Ou seja, houve uma boa concordância entre eles. Lembrem que eles fizeram essa análise de forma independente. RAS não sabia o que FMS estava julgando, como ele estava julgando. Só depois é que se fez essa análise de concordância com os julgamentos já finalizados de cada um deles. Ô, professor, é como se fosse uma avaliação assim, cego. Eu faço a minha parte, você faz a sua, aí a gente se junta para ver se chegou no mesmo denominador, né? Isso a gente chama de análise independente. Independente. Não é análise cega, não, porque, na verdade, cada um sabia que havia outra pessoa fazendo aquela análise, então não era cego. Eu só interpretei assim, mais ou menos cego assim, porque você não sabe como eu vou interpretar, e eu não sei Isso. você, né? Interpretar, Isso. né? Só no final que se junta, como se fosse debater, para ver se chega no mesmo consenso, né? Exatamente. Sim. Aí ele diz ainda que a extração dos dados de cada estudo que foi incluído nessa revisão sistemática foi conduzida também de forma independente pelos dois revisores, ou seja, tanto a análise da qualidade quanto a seleção e extração dos dados, tudo isso foi feito de forma independente por dois revisores. E lembrem que, como foi dito aqui, o indicado é ter duas ou mais pessoas. Se a gente soubesse que a concordância seria boa ou excelente, não precisaria mais do que duas. Como a gente não sabe como vai ser a concordância quando o estudo inicia, o ideal seria ter mais de duas para evitar problema. Nesse estudo, nessa revisão sistemática, iniciou com 15.658 estudos, que eram potencialmente relevantes, identificados nessas diferentes bases de dados que eles utilizaram. Desses 15.000 estudos, foram excluídos mais de 2.800 porque eram estudos duplicados, mais de 12.000 porque foram excluídos com base na análise do título ou do resumo, concluíram, com base na análise do título e do resumo, que não se tratavam de estudos que avaliaram pacientes diabéticos ou que avaliaram aqueles micronutrientes específicos ou que analisaram aqueles desfechos específicos. Então, com base no título e no resumo, já conseguiram excluir esse montante de estudos. Então, nessa primeira análise, só restaram dos 15.658 estudos, restaram 27. Desses 27, 22 foram excluídos. E aqui estão as razões pelas quais eles foram excluídos. Então, restaram 5 estudos. Alguém pode chegar e dizer assim, puxa, então, uma revisão sistemática de 5 estudos, quem faz essa crítica não percebeu que, na verdade, não foram de 5 estudos, foram de 15.658 estudos. Sendo que desses 15.658, a grande maioria
não se adequava ao que estava se querendo estudar, que era o papel dos micronutrientes, aqueles específicos, as vitaminas e aqueles minerais específicos, o efeito deles na prevenção de eventos, aqueles eventos específicos em diabéticos. Então, restaram 5, não é porque você escolheu a dedo aqueles 5. Restaram 5 porque, aplicando critérios de exclusão adequados, de inclusão adequados, de qualidade metodológica adequada, restaram 5. Mas você partiu de 15.658 artigos. Bom, continuando o roteiro lá do JAMA, a gente vai para a seguinte pergunta. Quais foram os resultados dessa revisão sistemática, ou se fosse uma meta-análise, a pergunta seria, quais são os resultados dessa meta-análise? Aí, para responder, os resultados eram similares de estudo a estudo? Vocês viram aqui que foram incluídos 5 estudos no final. E desses 5, você tinha 2 estudos de coorte e 3 estudos de caso-controle. E a pergunta é, os resultados eram similares entre esses estudos? E aí, para você responder, você tem que avaliar se os pacientes dos 5 estudos eram semelhantes, se as exposições eram semelhantes, se as medidas que foram feitas para a avaliação dos desfechos eram semelhantes, e se os métodos de pesquisa eram semelhantes. E aí você pode responder sim, eram semelhantes. Você pode responder não, não eram semelhantes. Ou você pode responder sim para umas perguntas e não para outras. E de forma que a resposta final não seria nenhum sim, nenhum não, seria um talvez. Porque não foi para tudo que eles foram semelhantes. E aí a gente vai ver o que aconteceu aqui, nesse estudo que a gente está usando como exemplo. Vou botar aqui em tela cheia de novo para ver se aparece bem para vocês. Apareceu bem para vocês? Sim, professor. Então vocês vejam aí, ó, que aqui a gente tem o desenho, o tipo de estudo, né? O número de pessoas avaliadas no estudo, o tipo de diabetes, a duração do diabetes, a idade, o gênero, o IMC e o micronutriente avaliado. Só para usar como exemplo, vamos pegar aqui a duração do diabetes. A duração do diabetes não foi informada nesse primeiro estudo, nem no terceiro, nem no quinto. No segundo estudo, a duração média do diabetes era de 10 anos, enquanto que no quarto, a duração média era de 26 anos. Vocês acham que isso é similar ou isso é diferente? Muito diferente. Professor, muito diferente, né? Mais do dobro. Muito diferente. E se a gente pensar não só em termos numéricos, de pensar assim, é mais do que o dobro, e se a gente pensar assim, a gente está falando de duração de diabetes. A chance de um infarto, ou de um AVC, ou de morte, ou de revascularização, que é os desfechos desse estudo, é maior em quem tem um diabetes que dura já 10 anos, ou em quem tem um diabetes que já dura 26 anos. O mais velho, né? Quanto maior o tempo de duração, maior a chance do desfecho. Então, um diabetes há 20 anos tem mais chance de ter um desses desfechos do que uma que tem diabetes há 10 anos. Então, eu não posso dizer que esse estudo de Lee e colaboradores, ele é similar ao estudo de Costa-Coe e colaboradores, no aspecto duração da diabetes. Em relação à idade, em relação à idade, tinha um estudo aqui que variou de 40 a 75 anos, outro, a idade média foi 62, outro, a idade média foi 34, que diferença. A idade aqui é também quase o dobro. Do mesmo jeito, é mais ou menos um raciocínio igual de diabetes.
Desses 34 anos, quanto ele estava com diabetes? Desses 62 anos, quanto ele estava com diabetes? Em relação ao IMC, tinha estudo que tinha um IMC médio na categoria de obeso. Acima de 29,9 é obeso. E tinha um estudo como esse de Costa-Cor que tinha um IMC médio na categoria de peso normal, abaixo de 25. E tinha outro aqui que era sobrepeso. Então, a gente está vendo, o que eu quero mostrar a vocês com isso, é que os resultados parecem que não eram similares de estudo a estudo. Os pacientes de um estudo não eram tão parecidos assim com os dos outros. As exposições em relação às medidas de desfecho, aos métodos de pesquisa, é isso que vocês têm que avaliar na tabela, para ver se as características dos pacientes de um estudo eram parecidas com a do outro. E aí, a gente precisa avaliar quanto variou, né? Como é que variou? Uma forma de fazer essa avaliação é através do quão parecido foram essas estimativas pontuais. Por exemplo, o risco relativo de um estudo foi 5,8, o do outro foi 5,2, o do outro foi 5,9. Ou seja, são medidas pontuais próximas. Outra forma é avaliar o intervalo de confiança e ver se eles são sobrepostos. Se forem sobrepostos, isso significa que eles são similares. Se não, não representa boa similaridade. Existe ainda um teste chamado teste de heterogeneidade, que é um teste estatístico que gera um valor de P, e esse valor de P é que vai me dizer se são similares ou não são similares, baseado naquele ponto de corte que vai variar de 0,01, se for um intervalo de confiança de 99%, ou de 0,05, se for um intervalo de confiança de 95%. E existe um outro teste, chamado teste do I², que quantifica essa variabilidade. Então, você pode dizer o quanto os estudos são homogêneos ou o quanto eles são heterogêneos. E aí, por que é importante a gente avaliar isso? Porque a gente não está fazendo um estudo que junta, que faz um resumo de vários estudos. Se eu vou fazer um resumo de vários estudos, o ideal é que eu junte o que é parecido. Juntar o que é muito diferente, só um minutinho. Juntar o que é muito diferente, eu corro o risco de fazer uma conclusão para coisas muito diferentes. A chance dessa conclusão estar errada é muito grande. Porque pode estar verdadeira ou correta para um estudo e não para outro. Porque os estudos são muito diferentes. Mas se os estudos são muito parecidos nessas características, fica mais fácil eu chegar a uma conclusão que seja verdadeira para todos. Daí a importância da gente juntar o que é parecido e não o que é diferente. Por isso que eu devo aplicar ou avaliar a variabilidade ou a heterogeneidade ou homogeneidade dos estudos. Se eu tenho estudos que incluíram características muito diferentes, eu tenho chance de chegar a uma conclusão que não seja válida. Pode falar, quem ia tirar alguma dúvida. Era isso que eu ia perguntar, mas o senhor mais ou menos me respondeu. Dentro daquele gráfico que o senhor colocou, a gente nota, percebe que existe muita diferença significativa entre eles. Eu digo, como é que a gente vai tirar dali? Então, pois é. Então, isso já dificulta que a conclusão represente realmente os 5 estudos. Porque a gente está aqui juntando estudos
que em algumas características eles são bastante diferentes. É por isso que é importante a gente analisar esses aspectos. E aí, quando alguém chega para você e diz assim, ó, saiu uma meta-análise ou saiu uma revisão sistemática sobre o assunto tal, e que diz que a melhor forma de tratar esses pacientes é usando tal medicação. Aí você vai avaliar essa meta-análise e chega à conclusão de que eram estudos bem heterogêneos. Isso põe em dúvida o resultado dessa meta-análise. Então, aquilo que o teu colega chamou a atenção para que foi um estudo bombástico, assim, um estudo fantástico, você está vendo que ele nem é tão fantástico assim. Que a conclusão dele, inclusive, pode estar verdadeiramente ameaçada. Ainda com relação aos resultados do estudo, a gente precisa avaliar o quanto, como a gente já falou, eles são semelhantes, né? E o quanto eles são diferentes. Em relação a questões de terapia, como a gente já viu, a gente vai ver em relação a... Veja que um dos critérios, como a gente viu, era as estimativas pontuais. E aí incluem o risco relativo, a odds ratio, ou a redução relativa de risco, redução de chances. E a gente vai avaliar isso por essas medidas aqui. Em relação, se o estudo for um estudo sobre teste diagnóstico, a gente vai utilizar como parâmetro, em relação a essas medidas pontuais, as razões de probabilidade, que é um outro parâmetro para a gente avaliar o quanto semelhante ou o quanto diferente os estudos são. Quando ainda... Desculpa, deixa eu voltar. Quando ainda em relação aos resultados, os desfechos são contínuos e são medidos da mesma forma, a gente vai fazer uma média simples desses resultados. Se os desfechos são contínuos e medidos de formas diferentes, eu teria que fazer uma conversão, né? Por exemplo, um desfecho no estudo foi medido em gramas por decilitro, enquanto que no outro estudo foi medido em quilogramas. Eu tenho que converter para poder fazer a média. Então, os desfechos que são contínuos, medidos da mesma forma, eu faço uma média simples. Os desfechos que são contínuos, medidos de formas diferentes, eu tenho que ter o cuidado de fazer a conversão antes, para poder, então, fazer a média. Em relação à precisão, a gente vai utilizar da mesma forma como a gente falou antes, nas outras aulas, o intervalo de confiança, porque o intervalo de confiança fala para mim da precisão, né? Quanto mais preciso, mais estreito o intervalo de confiança. Quanto mais largo, menos preciso o intervalo de confiança. Então, intervalos de confiança amplos são estudos cujo resultado é impreciso. Intervalos de confiança estreitos são estudos cujos resultados são precisos. E aqui eu trago para vocês o resultado, os principais resultados dos estudos. Eu vou botar aqui em tela cheia para saber se vocês estão vendo. Estão vendo? Aqui ainda não está mostrando. Aqui também não. Aqui também não. Então eu vou deixar assim. Está no 23 ainda para a gente. Agora está no 24. Não. Agora está? Ainda Não. Agora foi. Agora chegou. Pronto. Então vocês vejam aqui que o risco relativo, aí ele colocou risco relativo ou odds ratio, ou hazard ratio, dependendo do estudo, dependendo do que o estudo usou, né? E aí ele coloca aqui o resultado dessas odds, desses riscos relativos ou desses hazard ratios. E aí ele coloca também os desfechos. Veja que aqui, ó, na revisão sistemática, você tem uma tabela
com resultados qualitativos. Tem número, né? Vocês estão vendo aqui que tem um número, mas não tem uma medida final, uma medida que resume todos os riscos relativos dos 5 estudos, ou todas as odds dos 5 estudos, ou todas os hazard ratios dos 5 estudos. Ele apresenta as odds, os riscos relativos ou as hazard ratios de cada um deles. É como se você fosse nesse estudo aqui e verificasse qual foi a odds. Nesse estudo aqui, verificasse qual foi o risco relativo. É como o que ele fez aqui na revisão sistemática foi colocar numa tabela tudo junto. E aqui, em relação ao desfecho, vocês vejam aqui que esse estudo avaliou como desfecho doença cardiovascular. Já esse aqui separou doença cardiovascular, doença arterial coronariana, acidente vascular cerebral. Então, ele destrinchou os desfechos. Esse outro aqui avaliou só doença arterial coronariana. Então, por conta disso, veja que os desfechos não foram avaliados da mesma forma nos diferentes estudos. Foram 5 estudos. Dos 5, cada um avaliou o desfecho de forma diferente. Isso é o que impossibilitou esses autores de fazerem uma meta-análise. Lembra que eu disse para vocês lá no início, quando a gente estava apresentando o título desse estudo, que ia dizer para vocês lá no final por que eles fizeram a revisão sistemática e não a meta-análise. Vocês lembram que na pirâmide de evidências, o topo dessa pirâmide é ocupado pelas meta-análises. Então, se a metodologia é muito semelhante, é claro que qualquer autor gostaria de fazer uma meta-análise. Ele não faz, ou ele muda de estratégia de meta-análise para a revisão sistemática se ele vê que não dá para fazer, que foi o caso desses autores aqui. Por que é que não deu para fazer? Porque os desfechos foram apresentados de forma diferente. Como é que ele ia juntar? Ele ia dizer, por exemplo, aqui, que 5 infartos equivale a 3 AVCs, ou que um AVC equivale a 4 infartos, não tem como a gente fazer essa equivalência. Então, por conta disso, não foi possível juntar, numa medida final, o resultado dos estudos todos que foram incluídos. Então, por isso, eles se viram obrigados a fazerem uma revisão sistemática. Se eles tivessem como fazer uma medida única dos 5 estudos no final, eles teriam feito uma revisão, eles teriam feito uma meta-análise. É isso que eles estão colocando aqui, ó. Os desfechos cardiovasculares foram avaliados de diferentes formas. 2 estudos avaliaram a presença de doença cardiovascular, 2 relataram a presença de doença arterial coronariana, e outro estudo relatou morte por doença cardiovascular, por doença arterial coronariana e por acidente vascular cerebral. Devido a essas diferenças, não foi possível realizar uma meta-análise dos dados extraídos. Pois não, pode perguntar. Porque deixa eu perguntar ao senhor que a gente avalia realmente que não era uma revisão sistemática, e sim uma narrativa, né? Uma meta-análise. Sim, por conta, a gente avalia ali o desfecho, porque o desfecho ele aborda várias questões. Aí é dentro do desfecho que a gente vê que não é uma revisão uma revisão sistemática. Não. Não? Não. A meta-análise, você sabe que aquilo é... Se ninguém dissesse a você Sim. e entregasse para você um estudo sem você saber se era uma revisão sistemática ou uma meta-análise, e tirasse essa informação do método, porque isso deve estar escrito no método, mas vamos supor que tirasse essa informação para você não saber, você ainda assim saberia, porque quando você chegasse nos resultados, você ia ver se os resultados estavam sendo apresentados de forma qualitativa ou quantitativa. Se quantitativa, você sabia que aquilo ali era uma meta-análise. Se qualitativa, você saberia que aquilo ali era uma revisão sistemática. Porque você tem numa revisão, numa meta-análise, como ter uma medida sumária, uma medida que represente o resumo
das medidas dos diferentes estudos. Então, se você tinha 5 estudos, cada um deles gerou um risco relativo, numa meta-análise você tem como estimar qual foi o risco relativo dos 5 juntos. Se no estudo você tinha cada um deles suas odds ratios, você tinha numa meta-análise como estimar qual é a odds ratio que equivale aos 5 estudos juntos. Então, os estudos que fornecem uma medida sumária das medidas individuais de cada estudo é uma meta-análise. Entendi, professor. Bom, agora a gente parte para a análise da relevância, né? Quando a gente termina a análise de veracidade, a gente parte para a análise da relevância e aplicabilidade, né? Ou seja, saber se os estudos, se os resultados do estudo são relevantes e se eu posso aplicar aquilo ao meu paciente. E aí a pergunta para responder essa maior é: todos os desfechos importantes para o paciente foram considerados? A gente sabe que essa segunda informação que está aqui, a melhor revisão sistemática, na verdade, seria uma série de revisões sistemáticas ou meta-análises para cada desfecho importante que a gente julgar para o paciente. Então, se a gente julga que é importante a gente saber o impacto da terapia sobre morte, esse é um desfecho. O impacto da terapia sobre AVC, esse é outro desfecho. O impacto da terapia sobre doença coronariana, esse é outro desfecho. Então, o ideal seria que a gente tivesse uma medida, que a gente tivesse uma revisão sistemática, melhor dizendo, ou uma meta-análise para cada um dos desfechos, se eles todos são importantes para o paciente. Então, a melhor revisão sistemática, na verdade, seria uma série de revisões sistemáticas para cada desfecho que importa para o paciente. Você não deve ignorar os desfechos que não estão incluídos na revisão. Então, muitas vezes muitas vezes as pessoas avaliam que porque a revisão sistemática ou porque a meta-análise não avaliou o desfecho X, aquele desfecho X não é importante. Isso é um equívoco. O desfecho X pode ser muito importante, sim, para o paciente, mesmo ele não tendo sido incluído na revisão sistemática ou meta-análise. Revisões sistemáticas frequentemente não informam efeitos adversos de tratamento, porque muitas vezes os estudos individuais não medem esses desfechos ou simplesmente medem de formas diferentes. É o que acontece, né? Se a gente pergunta qual o melhor desenho de estudo para avaliar dano? Respondam para mim. Qual o melhor desenho de estudo para avaliar dano? Posso, professor? Oi? Um aporte? Sim. Não. Eu acho que é... Intervenção. Intervenção. Os ensaios clínicos. Não confundam dano com risco. Risco é a possibilidade de um dano. Entendi agora. Risco é a possibilidade de um dano. O dano já aconteceu. É o risco concretizado. Então, o melhor estudo para avaliar dano é ensaio clínico. Mas o que é que acontece com a maioria dos ensaios clínicos? Não relatam dano como a gente gostaria de ver. Não é porque eles não são capazes, é porque eles frequentemente não falam sobre isso. Aí uma revisão sistemática, uma meta-análise de ensaios clínicos vai ter dificuldade de avaliar dano do mesmo jeito. Porque ela não é capaz? Não. Porque os ensaios clínicos muitas vezes não relataram ou relataram de formas diferentes que não dá para a gente juntar. É isso que está dito aqui nesse terceiro ponto desse slide. Efeito de subgrupo. Vocês já viram isso, efeito de subgrupo, quando avaliaram ensaios clínicos.
Então, que é muito comum, né, em ensaio clínico, os autores falarem de subgrupo. Lembra quais são os pontos importantes para a gente abordar aqui? Que a hipótese do subgrupo tenha sido anterior à análise dos dados e não posterior. Então, para que essa análise no subgrupo tenha validade, é importante que a hipótese em relação ao subgrupo tenha sido feita antes das análises dos dados e não depois. A diferença entre um subgrupo, ela deve ser uma entre um pequeno número de hipóteses. É aquela história, tem gente que faz um estudo e elabora um número tão grande de hipóteses como uma forma de provar que alguma delas ele vai conseguir demonstrar, ele vai conseguir provar. Muitas vezes, isso aí é a pessoa atirar às cegas, né? Atirar para ver no que vai dar. O que está sendo colocado aqui é que quando você quer fazer uma análise de subgrupo, que essa seja uma dentre um pequeno número de hipóteses, e não você sair atirando às cegas. A diferença entre subgrupos, ela deve ser sugerida por comparações dentro do mesmo estudo e não entre estudos diferentes. A magnitude dessa diferença dos subgrupos precisa estar especificada também. Você tem que dizer de quanto é essa diferença. Isso antes de ter o resultado na mão. A diferença entre os subgrupos ela tem que ser consistente com outros estudos que avaliaram aqueles subgrupos. E precisa ser estatisticamente significativa dentro do subgrupo. E também precisa ser apoiada por hipóteses dessas diferenças em subgrupos de estudos anteriores. Então, ou seja, não é simplesmente dizer que avaliou um subgrupo específico sem que você tenha justificativa para essa avaliação. É preciso que a hipótese esteja bem embasada. De uma forma geral, os ensaios clínicos, vocês sabem, quando a gente está falando de artigos originais, né? Os ensaios clínicos são os estudos de melhor qualidade, quando a gente está falando de estudos originais. Então, a gente tem aí diferentes classes, né? Estudos observacionais, estudos de intervenção, estudos originais, estudos de revisão. Quando a gente está falando de estudos originais, os ensaios clínicos são aqueles que têm a melhor qualidade. Mas essa qualidade ela pode cair se esses ensaios clínicos constituem apenas evidências indiretas sobre uma questão, se o delineamento não for adequado, se o desenho do estudo não for adequado, se os intervalos de confiança forem muito amplos, se os resultados forem inconsistentes, ou se tiver uma alta probabilidade de viés. Isso tudo faz com que a qualidade de um estudo de alta qualidade caia. Já os estudos observacionais, comparativamente com os ensaios clínicos, eles têm uma qualidade mais baixa. Mas essa qualidade pode subir, pode aumentar, se você estiver falando de um estudo observacional que tenha um grande efeito de tratamento. É o caso, por exemplo, de um estudo de caso-controle ou de um estudo de coorte, que é observacional, que a medida de associação foi alta. Isso fala a favor de um efeito de tratamento mais confiável e, portanto, mesmo sendo um estudo observacional, ele vai ter uma qualidade maior. Em relação à aplicação dos resultados, se os benefícios compensam os custos e os riscos, a gente vai ter que avaliar isso, e isso precisa ser possível, né, de ser avaliado, tanto pelo médico que está recomendando aquele tratamento ou aquele exame diagnóstico, quanto pelo paciente, para que vocês possam juntos, médicos e pacientes,
pesarem os riscos e os benefícios dessa intervenção, seja um tratamento, um exame diagnóstico, por exemplo. Alguma dúvida, pessoal? Professor, na próxima aula de você, tem como passar alguma atividade para esclarecer melhor, para melhor entendimento para a gente? Como eu tinha dito, Lucivânia, antes, eu acho que a atividade que eu passaria seria o que vocês já fizeram, né, que é pegar artigos e analisar. Não tem forma melhor de aprender. Não tem. O problema é que muitas vezes... Como é que você vai aplicar assim, na prova em si, sabe? Como é que vai ser? Eu sei que essa é uma preocupação que a gente, como professor, não tem que desconsiderar dos estudantes, porque é parte da vida do estudante fazer prova. Mas a preocupação maior tem que ser com a aplicação disso na vida de médico. E a prova seria secundário. Mas eu entendo essa preocupação de vocês. Mas vocês já conhecem as minhas provas, porque me conhecem desde o período passado. Sabem que eu prefiro fazer questões que sejam da aplicação do dia a dia, da prática. Então, o que é que vocês vão encontrar de questões relacionadas ao meu conteúdo? Cenários clínicos onde vocês possam aplicar o conteúdo na prática ou de artigos científicos. Em geral, é assim que eu faço as minhas questões. E aí, por isso que eu digo, a melhor forma de estudar é pegar artigo e verificar, esse artigo avaliou a qualidade metodológica dos estudos, tá explicitado os critérios de inclusão e exclusão, a busca pelos artigos realmente foi... tinham quantas pessoas fazendo a análise? Teve discordância, teve concordância? Ou seja, pegar o roteiro que está lá no JAMA e aplicar no artigo. Certo. Mais alguma dúvida? Oi, Luiz. Rapidinho. É porque a gente quer saber sobre a correção da prova, porque tem umas questões em dúvida do senhor. O senhor depois poderia mandar só a resolução? Não precisa nem mandar a questão, só um texto explicando o que teria acontecido para errar, sei lá. Eu prefiro, realmente não é por outro motivo, não, é por questão de tempo mesmo, para eu redigir, explicando, eu vou demorar muito mais do que eu falar. Eu dizer por que é a letra A e não a B e assim por diante. Então, se for o caso, eu prefiro a gente marcar um horário para que eu possa fazer discutir cada questão do que escrever. Eu levaria bem mais tempo, daria muito mais trabalho para mim e eu acho que para vocês também. Então, a gente pode, Pronto. já que essa é a minha última aula, né? A próxima aula o senhor não é? Não, é Márcia, a próxima aula. Tá. Então, a gente teria que marcar um outro horário também, extra. Tá bom. Se o senhor puder, o senhor diz um horário e a gente tenta ver um que... Vocês têm algum horário livre? Aí eu tô tendo que falar com A e B juntos, né? Vocês têm algum horário comum livre, que a A e a B estejam livres sempre na semana, nesse horário? A gente da B tá livre toda quarta-feira, o dia todo, na terça de manhã e na sexta. O dia todo, na O sexta. pessoal da A? A gente também, na quarta e na sexta, professor. Então, a quarta é todinha livre. Isso. Então fica mais fácil. Hoje é quarta, né? Hoje é quarta. Bom, então eu faço o seguinte, eu comunico a Camila, né, que é da B, e a Duda, que é da A. Deixa eu só anotar aqui de novo, peraí. Turma B, quarta-feira o dia todo. O que mais? E na sexta-feira, professor? Acho que é B e A, esses horários. Sexta-feira toda também ou de Isso. manhã? Que vida boa é essa? É porque é de estágio da gente. Aí, como são grupos,
Aí são alternados. Mas também, professor, em compensação, na segunda e na quinta é aula até. Imagina, estou brincando. Então, quarta o dia todo e sexta o dia todo, não é isso? Isso. Isso. Então tá. Eu vejo aí qual quarta e a gente marca, tá certo? Pronto, tá bom, professor. Obrigado. Obrigada, Nada, professor. Pode pessoal. sair já? Oi? Podemos já Pode sair? sim, Tá, obrigada. pode. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, prof. Obrigada. Tchau, professor. Obrigada. Oi. Tchau, tchau. Eu queria que ele tivesse ouvido.